A Mercedes está enfrentando um pequeno problema na sua bateria que pode guiar todo o resto da temporada da equipe. Você reparou que nessa temporada ela tem sido dominante, porém, 2 carros acabaram abandonando no Canadá e na Espanha, causando assim uma perda de pontos muito grande para cada um dos seus pilotos. E esse problema em si é complexo, ao ponto da equipe não conseguir nem transportar a bateria para outro lugar de avião, porque ela teve um vazamento nos 2 casos. Enquanto isso, a Ferrari está se aproveitando do ADU já para esse final de semana na Áustria e pode iniciar aquele período gostoso de uma temporada da Fórmula 1, que é a batalha de motores, a batalha de melhorias e a batalha da área cinza do regulamento. Ferrari e Mercedes estão proporcionando isso para a gente agora e esse é o tema do vídeo de hoje. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todo dia aqui. Não esqueça de me seguir para ver mais vídeos assim. E na Áustria, o cenário é o seguinte, a gente sabe muito bem que está liderando é a Mercedes, porém a Ferrari, depois que cortaram, né, a taxa de compressão da equipe alemã, está chegando cada vez mais perto e ganhou agora no GP da Espanha. E já para a Áustria, ela que tem direito ao ADU, né, que é aquele mecanismo que a FIA criou para incentivar a melhoria dos motores das equipes que possam estar um pouco atrás em relação à benchmark, a referência, que é o caso da Red Bull, que tem o melhor motor de acordo com a própria FIA, a Ferrari vai ter direito a uma atualização nesse ano, e ela já vai usar agora no GP da Áustria. Ao que dizem, de acordo com o Rodrigo França, do Globo Esporte, essa melhoria, se eu não li errado, deve atuar na câmara de combustão, na produção de calor da câmara de combustão. E isso, pelo que a gente imagina, deve gerar mais potência para o motor e, claro, assim, mais força, né, para a unidade de potência ferrarista. E isso vai acontecer justamente num final de semana em que pode ser muito decisivo para 2 equipes. No caso, 3 equipes. Red Bull, Mercedes e McLaren. Tá, quem convidou a McLaren para essa conversa? Eu vou te explicar. Porque não é só a McLaren, é o Lando Norris especificamente. A Mercedes, ela tem enfrentado um problema muito complicado e complexo no seu carro. Depois que mudou o regulamento, a bateria ganhou cada vez mais força e você sabe disso, mas importância num carro de Fórmula 1. Não que ela já não tivesse, mas ela ganhou cada vez mais. E, embora a equipe tenha dominado a temporada, ela tem enfrentado problemas sérios de confiabilidade. George Russell, numa disputa com o Antonelli, abandonou o GP do Canadá, do nada o carro apagou, enquanto o Antonelli, quando estava perseguindo os carros da frente lá no GP de Barcelona, também apagou e perdeu assim uns pontinhos importantes. Mas qual foi a causa do problema? De acordo com o que investigaram, a causa foi justamente a bateria. E que, de acordo com o texto do, acho que foi o Rafael Lopes, do Globo Esporte, esse problema seria justamente um vazamento na própria bateria. Que teria causado, enfim, teria feito parte da situação problemática. E por que é tão complexo? Por que é tão complexo? Porque, e aí outra explicação que eu andei encontrando por aí, porque essas baterias, infelizmente, estão enfrentando, elas têm características próprias. E essas baterias enfrentam também alguns tipos de vibração. E alguns tipos de vibrações, né? Alguns tipos de vibração, não sou francês. Enfrentam algum tipo de vibração e isso pode causar todos esses problemas que aconteceram. Mas, lembre-se, a FIA não tem nada a ver com isso. E as melhorias que elas vão implementar nas próximas baterias vão entrar naquele limite de peças que as equipes têm para usar. Se não me engano, nessa temporada são 3 baterias que podem usar durante toda a temporada. Passou disso, você toma punição de grid. Então, ela tem que trocar a bateria que os carros já estão usando, já com as melhorias agora. E isso pode representar justamente o uso de uma terceira bateria para o George Russell, por exemplo, e até mesmo o uso de uma segunda bateria para o Antonelli, já que ele já, entre aspas, perdeu a primeira. Então, agora, a Mercedes ela pode entrar num momento de desvantagem, porque se essa atualização de software, por exemplo, de acordo com o Antonelli, se essa atualização de recuperação de energia não der certo e a bateria continuar tendo problemas de confiabilidade, ela pode entrar num território em que ela faz uma classificação dominante, que ela ganha uma corrida, ou melhor, que ela larga na frente para ele ter que pagar 5 segundos, 10 segundos não, 5 lugares, 10 lugares no grid e acaba assim perdendo aquela vantagem que ela teve inicialmente. Isso pode ser um cenário perfeito para uma recuperação de uma equipe, como é o caso da Ferrari que está chegando agora, principalmente se tudo der certo com esse motor que pode ser mais apimentado no GP da Áustria. A Áustria, por sinal, que é um circuito que favorece também um bom motor, né? É um circuito que favorece o carro de reta. E pelo que falam, o melhor chassi é o chassi
da Ferrari. Então vai vendo, olha o cenário que está se criando nisso daí. E vocês repararam que no começo do vídeo eu falei que o Lando Norris seria um dos afetados. Vem comigo nessa história. O Lando teve 2 problemas no início da temporada que não foram por culpa dele. 2 problemas na bateria. Essa mesma bateria que vem da Mercedes, já que a Mercedes é a fornecedora de motores da McLaren. E eis que ele chega agora no momento em que ele pode atualizar essa bateria para não ter o mesmo problema que o Lando e que o Russell e o Antonelli, mas ele já usou 2 baterias. Ele já está usando a terceira. Se ele trocar mais uma vez, ele toma punição. Então ele está na seguinte situação. Se ele continua com a bateria, ele vai correr com uma bomba relógio, que a qualquer momento pode apagar o carro. E se ele trocar, ele toma punição. Então, talvez o Lando hoje esteja dependendo exclusivamente ou do próprio DNF ou de uma classificação ruim. Por exemplo, se o Lando cair no Q1 em alguma classificação, troca a bateria, porque não vai mudar em nada. Ou então eles tiverem que trocar o motor por inteiro, aí chega a hora certa. Ou então, se ele tiver um DNF, porque aí não tem jeito. Ele consegue não completar uma corrida, se necessário, ou uma sessão, e, claro, troca a bateria na corrida seguinte, toma punição. Seria o pior cenário possível. Ou seja, toda essa situação, todo o campeonato está se desenrolando para apagar o carro do Lando Norris, ou para fazer o Lando Norris largar lá atrás. Já imaginou isso fazer acontecer? A briga entre Mercedes e Ferrari vai acabar atingindo o Lando, que não tem nada a ver na história. É essa a Fórmula 1 dos anos 2026 que vivemos. E, aproveitando também esse finalzinho de vídeo, eu queria dizer que esse deve ser um dos GPs da Áustria mais importantes dos últimos tempos. A nível de hierarquia de forças do grid, a nível de como a temporada pode se desenrolar e como essa primeira temporada pode ditar as próximas. Porque enquanto a McLaren está buscando território, a Red Bull está enfrentando problemas também, mas está buscando território, ela pode perder o seu piloto para a Mercedes. E se a Mercedes não ganhar o título, ela pode acabar favorecendo esse cenário. Se a Ferrari ganhar o título, a gente vai ter uma quebra de jejum e talvez uma sequência de títulos nos próximos anos. Isso pode afetar até mesmo a hierarquia dentro da Ferrari, entre Hamilton e Leclerc. Isso pode também... claro, se a Mercedes não perder o título, o Russell pode ficar. Já tem notícia dizendo que o Russell deve ter garantido a sua vaga para 2027, a sua extensão contratual, mesmo com a Mercedes tentando pegar o Verstappen. Parece que ele teria conseguido, acho que foi a Corriere della Serra que disse isso. Eu prefiro esperar a versão oficial, mas não duvidaria. Então, se as atualizações de todas as equipes aqui derem certo e o grid ficar cada vez mais aproximado, esse final de primeiro semestre da Fórmula 1 pode ser extremamente interessante, muito entretenimento, principalmente no lado da Ferrari. E se tudo der certo também no próximo segundo semestre, no próximo segundo semestre não, né? Todo segundo semestre é próximo, né? No segundo semestre agora, teremos um outro campeonato. Justamente depois de Barcelona, né? Como dizem. Se um carro vai bem em Barcelona, ele vai bem em qualquer lugar. Então, Ferrari, estamos contando com você para deixar esse campeonato cada vez mais interessante. E se você não tá dando muita bola para esse GP da Áustria, vai achar que vai ser uma corrida qualquer, vai ser só uma corrida aleatória que vão fazer, eu digo para você, preste atenção nos detalhes dessa corrida, porque ela pode ser mais importante do que eu, você e muita gente imaginamos. A Red Bull já vai chegar mais leve. Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei hoje de manhã, eu falei disso também. A Red Bull tá chegando mais leve nessa corrida. A McLaren tá prometendo levar a asa Macarena, que eu aqui já apelidei de McLarena. McLarena, isso, McLarena. Então, temos aí uma corrida interessante na pista, fora dela e nas entrelinhas também. Tem muita coisa pra acontecer e muito entretenimento, muita resenha pra gente ver também. Enfim, quero saber suas opiniões. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que a Mercedes vai enfrentar problemas com a bateria? Eu acho que ela vai enfrentar lá pro finalzinho. Vocês devem lembrar de 2021, quando o Hamilton e Verstappen toda hora tinha que trocar componente, tomava 10 lugares de punição no grid. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento da temporada. Eu acho que a gente vai. Com a Mercedes e talvez com a Ferrari. Talvez com a Ferrari, porque até agora é o motor mais confiável desses 3 aqui que eu acabei de citar. Mas eu acho que a gente vai chegar nesse momento aí, que os líderes do campeonato vão ter que trocar motor e vão ter que tomar punição. Vão ter que trocar bateria e vão ter que tomar punição. Mas vamos ver onde é que isso vai acabar, né? Enfim, quero saber suas opiniões, tá? Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha, estarei lendo seus comentários. Se você não viu o vídeo que eu postei de manhã, vai lá dar uma olhada. E se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, porque o like ajuda na divulgação. E inscreva-se no canal
para ver mais vídeos meus. Eu vejo você no próximo, tá? Para falar de Fórmula 1 e a gente trocar essa ideia de novo. Tamo junto, até mais.